Olá, estou aqui. Falei para vocês que viria comentar um negócio lá da nossa proposta na fanpage, né? Do Continue Estudando, senão as pegadinhas te eliminarão. Gente, não há uma resposta a contento, do jeito lógico com que dou aula. Mesmo porque, como a gente está discutindo a questão do CESP, né? Eu tenho que ter uma resposta lógica para aquilo, porque o CESP vai trabalhar em cima da lógica afirmativa que ele faz. E daí eu não posso aceitar qualquer tentativa de explicação. 2 alunos chegaram muito próximos. Mas antes disso, eu vou dar uma aula gratuita para o Brasil inteiro aqui. Vai estar lá no Facebook, vai estar lá na fanpage, vai ficar aberto aí para todo mundo entender um pouco do que é modo imperativo do verbo. Daí, e por que essa exigência de que houvesse uma explicação? Eu não pedi só uma correção. Eu queria a correção e queria explicação. Muitos alunos corrigiram, fizeram a correção corretamente, mas muitos não deram explicação. Alguns deram explicação errada, né? Outros não convincente. Porque em se tratando de prova do CESP, na dúvida eu não marco. Pois é, mas o seu concorrente vai marcar e vai acertar. Então não é com esse pensamento que eu vou fazer uma prova para o INSS. É com o pensamento de que eu estarei bem preparado, logicamente, para gabaritar português. Essa é a questão. A gente, quando dá aula, principalmente eu, vocês sabem quem é meu aluno, inclusive já foi presencial, que eu levo essa questão muito séria, né? Porque é a minha profissão. Eu vivo disso. Dar aula para vocês em português não é um bico para mim, é a minha vida, né? Eu sou casado com a língua portuguesa. Então, por isso que eu tenho que exigir a coisa da forma que a gente trabalha em sala de aula, para ter certeza daquilo que a gente vai fazer na prova do CESP, certo? Primeiro eu vou explicar o que é modo imperativo do verbo, depois eu vou citar os 2 alunos, nós vamos premiar os 2 alunos, sim, tá? Apesar de, foram os que chegaram mais próximos, né? E daí você vai entrar em contato, tá, com o pessoal aqui da produção, ali pela fanpage mesmo, e a gente toma todas as providências. Primeiro, vamos entender então o que está acontecendo. Vamos lá? Olhem aqui, continuem estudando, senão as pegadinhas o eliminarão. Primeiro, quem escreveu isso não conhece bem prova. Isso aqui foi pego na internet, já falei para vocês. Não há pegadinhas na prova. Quem fala para vocês que há pegadinhas, na prova de português pelo menos não há, pode haver em outras. O que se cobra em língua portuguesa é língua portuguesa. Fim de papo, não tem pegadinha. Tá? Eu não vou sacanear com vocês inventando pegadinha aí. Não, a gente vai falar sério. Sério, língua portuguesa. O seu sonho é sério, então a gente trata com seriedade todo o seu preparo. O primeiro erro eu quero corrigir aqui já. Você está olhando, vendo a tela aí? Eu quero já fazer a correção aqui, ó. Então vejam, teria que ter uma vírgula aqui. Alguém falou isso, mas não explicou. Por quê? Continue estudando, senão as pegadinhas te eliminarão. Esse erro eu considero comum. Eu tenho que ter uma vírgula ali porque eu tenho um período composto por coordenação. Todas as orações coordenadas devem ser isoladas por vírgula, independentemente da ordem. Não interessa como eles estão no período, escritas no período. Todas elas devem ser isoladas por vírgula, salvo aquela que é ligada pela conjunção e. Mas há um porém, o sujeito das duas tem que ser o mesmo. Pronto. Certo? Essa não precisa ser isolada, não deve ser isolada por vírgula, desde que o sujeito das duas orações seja o mesmo. Aqui tem que ter a vírgula, porque são orações coordenadas. Todas têm que ser isoladas por vírgula, independentemente da ordem. Continue estudando, é uma oração coordenada sindética, é uma oração coordenada assindética, ela não tem conjunção, e senão as pegadinhas o eliminarão, é uma oração coordenada sindética adversativa. Teria que ter a vírgula obrigatoriamente. Se fosse ligado pela conjunção e, daí o sujeito seria o mesmo, não teria, né? Aqui os sujeitos são diferentes, né? Desde que o sujeito seja o mesmo. Com a conjunção e, não pode colocar vírgula. Muito bem. Mas eu vou explicar para vocês agora por que isto aqui não combina. Vamos trabalhar a forma lógica para você
exatamente saber o que vai fazer na prova, certo? Então vamos lá, vamos explicar para vocês como a coisa está funcionando. Vai abrir uma telinha para vocês e eu vou escrever aí, na boa, tranquilo, explicar. Olha só, vamos colocar aqui o presente do indicativo, certo? O presente do indicativo. Vamos colocar aqui o imperativo afirmativo, certo? Vamos colocar aqui o presente, tá, do subjuntivo. E vamos colocar aqui o imperativo negativo. Por que essa formação? E ela deve ser copiada por você na mesma ordem, claro, com maior espaço aí. Exatamente pelo fato de o imperativo afirmativo se formar do presente do indicativo e do presente do subjuntivo, e o imperativo negativo do presente do subjuntivo. Vejam só, não existe em primeira, né, a primeira pessoa não existe no imperativo. Bom, em todo caso, vamos pegar o verbo que é o continuar. No presente do indicativo, eu continuo. Tu continuas. E ele continua. Nós continuamos. Vós continuais. E eles continuam. Vamos pegar o presente subjuntivo. Que eu continue. Que ele continue. Que eu continue, que tu continues. Que ele continue. Que nós continuemos. Que vós continueis. E que eles continuem. Certo, pessoal? Tá aí. Bom, a gente começa sempre com o tu. Fica assim. Olha só. Já começa com a segunda pessoa. É tu, você, nós, vós, vocês. Para ficar mais exato aí, veja só. O tu, ele nasce, o imperativo negativo afirmativo. O tu nasce do tu, do presente do indicativo menos o S. Então é continua, né? Continua tu. O você nasce do presente do subjuntivo, sem nenhuma alteração. Continue você. O nós também nasce do presente do subjuntivo sem nenhuma alteração. Continuemos nós. O vós volta para o presente do indicativo menos o S. Continuai vós. E o vocês volta para o presente do subjuntivo sem nenhuma alteração. Continuem vocês. Certo? Tá aí. O negativo é só copiado aqui para lá, pessoal. É igualzinho, tá? Só a diferença fica... Aqui não vai caber, mas só para vocês saberem. Mesmo porque a frase em questão não está tratando. É só você colar. Fica assim, ó. Continues tu... É não continues tu, não continue você, não continuemos nós, não continueis vós, não continuem vocês. É só pôr a negação e copiar o que está aqui para lá. Não tem problema nenhum. Bom, o que a gente tem na frase? Vamos voltar à frase? Só dar uma olhadinha de novo. Vamos dar uma olhadinha, ver se a coisa combina, a gente já volta aqui. Olha o que a gente tem na frase, pessoal. Continue, né? Tem continue ali, não tem? Ó, continue. Certo? Ó,
Olha lá. Então veja, continue lá em cima e tem o T ali embaixo, né? Ó, continue. E o T, tem alguma coisa errada. Voltemos lá então onde eu estava conjugando. Olha só. O tu é continua, ó. Para ser o tu, para usar o T. Lá está escrito continue. Olha aí, ó. Tem que ser você. Como o verbo eliminar é transitivo direto, vai ter que ser o. Certo? Então, como a frase ficaria corretamente, olha aqui. Eu vou escrever para vocês. Há duas formas lógicas. Para a grande parte do Brasil, falaria assim, escreveria assim. Continue estudando, senão as pegadinhas o eliminarão. Vejam que o sujeito eliminarão está certo, porque o sujeito de eliminarão, gente, é pegadinhas, tá? Muito bem, eliminarão. Tá vendo só? Teria que ser, já que eu estou usando aqui, né, o continue, então tem que ser terceira pessoa ou que equivale a você nesse caso. Porque o sujeito, como é modo imperativo, é continue você, né? Senão as pegadinhas o eliminarão, certo? A outra forma correta, daí seria usar o tu. Continua estudando, senão as pegadinhas te eliminarão. Olha aí, ó. Daí ficaria assim, né? Te e continua, para usar o tu. Tudo bem, alguns alunos fizeram a correção, mas ninguém me deu a explicação. Qual seria a explicação? É essa que eu estou dando para vocês. Seria assim: teacher, ocorre o seguinte. Para ser te eliminarão, teria que ser continua, porque é modo imperativo do verbo. E ele está usando a segunda pessoa, tu, como o sujeito. Então teria que ser continua estudando, senão as pegadinhas o eliminarão, por se tratar do modo imperativo do verbo, né, em terceira pessoa. Ou então eu poderia manter o te, mas eu teria que modificar o verbo para a segunda pessoa. Continua estudando, senão as pegadinhas te eliminarão, por se tratar de modo imperativo do verbo, segunda pessoa, tu. Então, assim que você deveria explicar, vou falar mais uma vez, qual deveria ser a explicação lógica disso? Teacher, eu posso escrever continue estudando, porque é você, senão as pegadinhas o eliminarão. Terceira pessoa, por ser modo imperativo do verbo, continue você, então o eliminarão. Ou eu poderia também montar a frase, fazendo a correção na segunda pessoa do singular. Continua, porque continua tu estudando, senão as pegadinhas te eliminarão. Certo? Essa seria a lógica. Teria que citar o modo imperativo do verbo. Não é modo subjuntivo. Isso aqui é modo imperativo do verbo. E o sujeito de eliminar, não se esqueçam, é pegadinhas, por isso está no plural, porque o sujeito está aqui, as pegadinhas, gente, tá? Certo? Pegadinhas aqui, ó. Beleza? Então, atentos a isso. Vamos conversar então agora ali, olha aqui para mim. Vamos mostrar para vocês na tela já já os dois os premiados aí, os que levaram, tá? Não foram as explicações não foram a contento, mas foram os que mais se aproximaram, os que tentaram justificar com maior clareza. Então é isso, ou eu uso tu, continua e te eliminarão, por se tratar do modo imperativo do verbo, segunda pessoa do singular, ou eu uso você,
continue você estudando, senão as pegadinhas o eliminarão, por se tratar do modo imperativo do verbo na terceira pessoa do singular. Certo? Querem ver os vencedores agora? Vamos ver lá? Olha só. Foi aqui a Liana Signori que disse o seguinte. Oi, Liana, tudo bem, Liana? Liana, acredito que o erro está no T. O pronome correto a ser usado neste caso seria o. Este pronome seria usado para substituir um termo da oração que exerce a função sintática de objeto direto. Você, perfeito. Como o verbo continue concorda com a terceira pessoa do singular, o verbo eliminarão também deve concordar com a terceira pessoa do singular. Veja o que você falou aqui, Liana. Teria que ser do plural, concordando com pegadinhas. Tá? Então aqui, ali você pecou. Você deveria falar assim, ó. Continue, concorda com a terceira pessoa do singular, né? Por se tratar do modo imperativo do verbo. Pronto, perfeito, sabe? Você poderia fazer assim, seria perfeito. Olha, acredito que o erro está no T. O pronome correto a ser usado neste caso seria o. Este pronome seria usado para substituir o termo da oração que exerce a função sintática de objeto direto. Perfeito, você. Pronto. Como o verbo continue e concorda com a terceira pessoa do singular, aqui, esqueça o resto. Você teria que fazer assim, né? Por se tratar do modo imperativo do verbo, né? Por se tratar do modo imperativo do verbo, certo? Deveria ficar, esquecer e eliminarão. Muito bem, certo, Eliana? Beleza, mas foi uma grande explicação, apesar de não estar totalmente contente. Vamos lá ver o outro, né? O outro que chegou mais próximo, como a Liana chegou, foi exatamente, olha só, o nosso aluno Otávio Gardens. Há dois erros. O primeiro é a necessidade de vírgula antes da conjunção adversativa senão. Perfeito, tá? Isso está perfeito. O segundo erro é relativo ao uso do pronome oblíquo T. Não é o uso do pronome oblíquo T, na verdade. Tudo bem, é o T, mas é a segunda pessoa. A frase está na terceira pessoa, então é necessário realizar a troca. Ou pelo pronome lhe, aí não pode, aqui você pecou. Ou o pronome o, aí sim, perfeito, porque o verbo é transitivo direto, lembra? Né, Otávio? O lhe é usado para objeto indireto, o verbo eliminar é transitivo direto, tem que ser o o. Na frase em questão, o verbo eliminar está fazendo função de verbo transitivo direto, então troca-se pelo pronome o, aqui você corrigiu. Frase correta, continue estudando, senão as pegadinhas o eliminarão. Perfeito, Otávio. Está sabendo a matéria, tanto você como a Liana e vários outros. Mas o CESP vai trabalhar a questão da justificativa, entende? Teria que colocar por se tratar do modo imperativo do verbo. E não se esqueça, ali é só para objeto indireto. Beleza? Então, olhem aqui para mim, ó, nos olhos, quero ver o que você diz. Então, vejam só. É de extrema importância isso. Vocês sabem que o professor França, ele tem que ser rigoroso nisso. Né? E eu sei que vocês estão interessados, vão se dar bem. Qualquer prova do CESP trabalha a questão da justificativa e ela é cruel nesse caso. Então eu tenho que ter essa forma lógica. Você que está vendo a aula, não é meu aluno aí, é assim que a gente trabalha a língua portuguesa. Venha conosco, venha estudar com o professor França. Vai lá, professorfrança.com.br. Tem lá, os cursos estão começando, vão entrar outros cursos, muitas novidades. Tem a nossa fanpage, tem o nosso Facebook, né? Professor Odilei França, ou, melhor, Odilei Batista França, que está esgotado, pode ser o Odilei França também, pode me adicionar. Venha estudar com a gente. Aqui a gente estuda a língua portuguesa de forma lógica, porque instituições inteligentes hoje, como Fundação Carlos Chagas, CESP, ESAF, trabalham como? A língua portuguesa de forma lógica. Beleza? Para vocês, um bom final de semana, bons estudos, um final de semana de muito proveito. Um beijão, tchau, tchau, até o nosso próximo encontro.